Nosso curso de Aitan completo e totalmente de graça para você aqui no YouTube. Esse é um curso básico e rápido que cobre os principais conceitos sobre gestão de ativos de TI e por que esse tema é tão importante hoje nas empresas. Eu espero que vocês aproveitem o curso e dá aquela força para a gente também curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é José Santiago e neste curso eu vou te mostrar de forma simples e direta como as empresas conseguem controlar seus ativos de tecnologia e, principalmente, como evitam perder dinheiro com isso. Como conseguem economizar e fazer melhores negociações para a aquisição de ativos de TI. E eu vou te explicar exatamente o que é um ativo de tecnologia, o ativo de TI. Se você já ouviu falar em Aitam, mas nunca entendeu de verdade o que está por trás, ou se esse é um tema completamente novo para você, fica tranquilo. A ideia aqui é te explicar tudinho. Eu vou te dar uma visão clara, simples e aplicável sobre como esse universo funciona no mundo real. E fica tranquilo, tranquila, que não é necessário nenhum pré-requisito para esse curso. Se você é um estudante de tecnologia ou se já é um profissional de TI, esse curso é exatamente para você. E você que não é de TI, mas gostaria, por exemplo, de fazer uma transição de carreira, pode ficar por aqui também. A ideia desse curso é ser o ponto de partida para a sua jornada dentro do universo de gestão de ativos de TI. Bom, e quem sou eu? Meu nome é José Santiago, meus amigos me chamam apenas de Santiago, então você aí também já pode me chamar assim. Eu atuo há mais de 15 anos com tecnologia e há mais de 10 anos com o IT Asset Management, a gestão de ativos de TI, tanto com SAM quanto com RAM, e que você já vai saber já já o que é essa salada de siglas. Atualmente, em 2026, se você estiver assistindo esse vídeo nesse ano em que eu gravei, atuo liderando equipes de ITAM em uma das principais consultorias parceiras da ServiceNow na América Latina. Já fui gestor ITAM em outras empresas, inclusive uma multinacional do setor financeiro, onde eu geria o time de SAM no Brasil e que fazia a interface com as outras equipes globais. Sou consultor especialista em ServiceNow e especializado em CMDB e ITAM. E para finalizar, tenho dezenas de certificações, principalmente em grandes players como Microsoft, Snow Software e ServiceNow. Sou responsável pelo canal Estúdio Ailurus no YouTube, onde compartilho vídeos sobre CMDB, ITOM e ITAM no ServiceNow. Também compartilho conteúdo no Estúdio Ailurus no LinkedIn. Agora que você já me conhece, vamos dar uma olhada no conteúdo desse curso, para você ter uma visão bem clara do que vem pela frente. Nesse curso, eu vou te guiar pelos principais pilares do ITAM, de forma simples e prática. A gente começa entendendo o que é ITAM de verdade, sem definição complicada, mas sim como ele funciona no dia a dia das empresas. Depois, você vai entender duas das principais áreas dentro desse universo, o SAM e o RAM, ou seja, a gestão de ativos de software e a gestão de ativos de hardware. Na sequência, vamos entrar nos processos e nas boas práticas, aquilo que realmente faz o ITAM funcionar na prática. Também vou te mostrar as principais ferramentas do mercado e como elas ajudam a automatizar e dar visibilidade para tudo isso. E para fechar, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, oportunidades, demanda e por que essa área vem crescendo tanto. Ou seja, ao final desse curso, você vai ter uma visão completa, não só conceitual, mas também prática sobre o ITAM. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você sabe exatamente quanto custa o ambiente de TI da sua empresa? E quando eu digo exatamente, é exatamente mesmo. Quantas licenças de softwares existem? Quantas estão sendo utilizadas? Quantos equipamentos de TI, servidores, notebooks, roteadores e assim por diante, estão ativos no seu ambiente? Quantos estão parados em estoque? Existe estoque? A verdade é que, na maioria das empresas, ninguém sabe, e isso gera problemas silenciosos.
Por exemplo, licenças são compradas e nunca utilizadas, equipamentos ficam esquecidos em estoque. As compras, elas continuam acontecendo, mesmo sem a necessidade. E o pior, muitas vezes esse cenário, ele só vem à tona, só chega em conhecimento quando chega uma auditoria. E aí não é mais sobre organização, é sobre prejuízo, sobre multas, ajustes emergenciais e correria. Tudo isso porque não existe ou não existia controle em cima dos ativos de TI. E é exatamente esse tipo de problema, invisível no dia a dia, mas extremamente caro, que o ITAM resolve. E se essa sigla ainda está confusa aí na sua cabeça, é justamente isso que eu vou tentar te explicar na primeira parte do curso. O que é ITAM? Bom, pessoal, agora nós chegamos de fato na primeira parte do curso, onde eu vou te explicar o que é ITAM. A ITAM é um conjunto de práticas que ajuda a empresa a gerenciar seus ativos de tecnologia de ponta a ponta, durante todo o ciclo de vida. Ou seja, desde o momento em que a empresa identifica uma necessidade, compra ou contrata aquele ativo, coloca em uso, acompanha sua utilização, controla custos até chegar na renovação, descarte ou substituição desse ativo. Na prática, o ITAM responde perguntas muito simples, mas que muitas empresas não conseguem responder com segurança. Por exemplo, quais são os ativos que a empresa tem? Onde esses ativos estão? Quem está utilizando? Esses ativos, eles estão sendo bem utilizados? Ainda faz sentido manter esses ativos? Quanto isso está custando para a empresa? Existe algum risco envolvido? Porque não adianta a empresa comprar notebook, contratar software, assinar SaaS, manter servidor, licença, contrato, se depois ninguém sabe exatamente onde está cada coisa, quem usa, quanto custa ou se aquilo ainda é necessário. E é aí que o ITAM entra. Ele dá visibilidade sobre o que a empresa realmente possui ou utiliza, onde esses ativos estão, quem é o responsável por eles e qual é a situação de cada um. Além disso, o ITAM ajuda a entender se esses ativos ainda fazem sentido para o negócio. Será que aquele software ele ainda está sendo utilizado? Será que de repente eu comprei mais licenças do que era necessário? Aquele notebook ou aquele modelo de notebook ele já está obsoleto? Aquele contrato ele precisa mesmo ser renovado? A empresa ela está pagando por algo que ninguém utiliza? E aqui entra uma parte muito importante, a visão financeira. O ITAM, ele permite entender quanto foi investido, quanto aquele ativo custa ao longo do tempo, como ele perde valor, quais contratos estão chegando perto da renovação e onde existem oportunidades reais de economia, principalmente em momentos críticos como renovação de contratos, auditorias, novas aquisições ou simplesmente corte de custos. Ou seja, mais do que controle, o ITAM entrega inteligência para a tomada de decisão. Ele ajuda a empresa a comprar melhor, usar melhor, renovar e evitar desperdícios. Ah, ok. Mas você está falando sobre ativos toda hora, dizendo que a ITAM serve para gerenciar ativos, e talvez você aí ainda esteja se perguntando, mas afinal, o que é esse tal ativo que o ITAM gerencia? Calma, que no próximo vídeo eu vou explicar isso com mais detalhes e com exemplos bem práticos. Então vamos lá. O que é um ativo de TI? Um ativo de TI é qualquer recurso de tecnologia que tenha valor para a empresa e que precisa ser gerenciado, principalmente do ponto de vista financeiro. Ou seja, é um bem que foi adquirido, possui valor, pode ter garantia e, na maioria dos casos, segue um ciclo de vida útil. E para ser um ativo de TI, obviamente, tem que ser um item de tecnologia, porque existem diversos tipos de ativos. Todo bem que a empresa adquire, ou seja, tudo que ela compra e de que alguma maneira ajude na produção de bens ou na operação e na administração da empresa, é um ativo da empresa. Uma cadeira
é um ativo da empresa. Uma geladeira industrial, por exemplo, é um ativo. Um trator, um carro, tudo que a empresa compra e precisa prestar conta, seja na parte fiscal ou contábil, é um ativo da empresa. Ou seja, nesse contexto, dentro do ITAM, a gente só trata dos ativos que dizem respeito à tecnologia da informação, ou para os mais antigos, assim como eu, a informática. Bem, quando a gente fala de ativo de TI, muita gente pensa apenas em equipamentos como notebook ou servidor. Mas o conceito ele é bem mais amplo. Um ativo de TI pode ser um hardware, como um computador, um servidor, como a gente já deu o exemplo aqui, ou um roteador. Pode ser também uma impressora e assim por diante. Pode ser um software, como um sistema instalado. Pode ser a licença de um software que garante o direito de uso desse mesmo software. Pode ser um contrato que define regras, prazos, custos, ou até mesmo um serviço, como um SaaS ou um ambiente cloud. Ou seja, ativo de TI é tudo aquilo que suporta o funcionamento da tecnologia dentro da empresa e que, por ter valor ou gerar custo, ele precisa ser controlado. Além disso, muitos ativos passam por processos financeiros ao longo do tempo, como depreciação ou amortização, o que impacta diretamente a gestão e a tomada de decisão. E o que eu quero dizer com isso, por exemplo, um computador que você comprou hoje, ele não vai estar valendo a mesma coisa daqui a 3 anos. Ele perde valor, ele é depreciado. E isso é uma das coisas que o Aitan te ajuda a gerenciar e que impacta diretamente no financeiro. Ok, na imagem você consegue ver alguns exemplos práticos de alguns ativos de TI. Então tem contratos, licenças, equipamentos como notebook, servidor, roteador, impressora, além de ambientes em cloud e serviços de TI. Todos esses ativos têm um tempo de vida útil e essa é a principal característica do ITAM, o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos. Olhar, por exemplo, para um equipamento mesmo antes dele ser comprado, lá na fase em que as equipes estão planejando que tipo de equipamento vão adquirir. Uma vez comprado, o ativo passa por várias outras fases, como instalação, suporte, monitoramento e até mesmo a aposentadoria. Ou seja, quando o ativo ele vai sair de uso, ele está podendo até mesmo ser descartado, doado e assim por diante. Existe também uma outra categoria importante, que são ativos de menor valor. Aqueles que normalmente não têm o ciclo de vida controlado individualmente, eles são gerenciados em massa. Itens como mouse, teclado, cabos HDMI também são ativos de tecnologia, mesmo não tendo um ciclo de vida que a gente controla individualmente. Se forem perdidos ou extraviados, o impacto financeiro é relativamente baixo. Por isso, o nível de controle aplicado sobre eles costuma ser diferente. Bem, pessoal, então resumindo essa aula, um ativo de TI é qualquer bem de tecnologia adquirido e que pode ser gerenciado ao longo do seu ciclo de vida útil. Bom, nós já vimos o que é o ITAM, o que são ativos de TI e a importância dessa disciplina dentro de qualquer empresa. Não só para se ter controle e visibilidade, mas também para obter eficiência e redução de custos. E também vimos que a principal característica do ITAM é gerenciar o ciclo de vida dos ativos. E agora, uma coisa interessante de vocês saberem é que quando a gente fala em ITAM, o que passa na cabeça da maioria das pessoas, ou o que muita gente imagina, é que o objetivo central da gestão de ativos de TI é apenas controlar inventário. Sim, é isso que a maioria das pessoas pensam. A ITAM é só inventário, é só contar software, ou então só contar quantos computadores a empresa tem. E se você, meu amigo, minha amiga, era uma dessas pessoas que pensavam que a ITAM é só inventário, eu te digo que você estava redondamente enganado, enganada. O ITAM, ele vai muito, mas muito além disso.
Ele normalmente busca três grandes objetivos estratégicos dentro das empresas. O primeiro deles é a redução de custos. E aqui estamos falando de evitar desperdícios, licenças compradas e não utilizadas, equipamentos parados em estoque, renovações feitas sem qualquer análise, compras duplicadas e muitas outras coisas. Então, aqui a gente está falando de visibilidade e controle. E com isso, a empresa consegue gastar melhor e não apenas gastar menos. O segundo objetivo é compliance, ou seja, garantir que a empresa esteja aderente às regras, contratos e direitos de uso, principalmente quando falamos de software. Isso é essencial para evitar riscos em auditorias, multas e exposições contratuais. O terceiro objetivo é a governança. Governança significa ter processos claros, responsabilidades definidas e informação confiável para a tomada de decisão. Aqui a gente define as políticas, normas e procedimentos sobre gestão de ativos de TI para toda a empresa. Estabelece quem é o dono do processo, quem é o gerente de ITAM, quem são os gerentes donos dos ativos e quem são as outras partes interessadas. Em resumo, define funções e responsabilidades e cria um cenário onde todos conheçam e participam da gestão de ativos, e isso através das políticas e procedimentos estabelecidos. E dentro de tudo isso, é claro, a gente tem um inventário de fato, todo o controle e relação daquilo que foi adquirido e do que está sendo usado. Saber o que existe, quem utiliza, quanto custa, quando renovar e quando substituir ou até quando descartar. Então aqui entra o ciclo de vida que eu já mencionei para vocês. Ou seja, a ITAM não é só sobre ativos, não é só sobre inventário, é muito mais que isso. É sobre eficiência, controle e inteligência de negócio. Agora que já entendemos o que é o ITAM, precisamos falar sobre como esse universo normalmente é dividido dentro das empresas. Muita gente enxerga o ITAM como uma disciplina única, mas na prática ela é composta por diferentes frentes de gestão. As duas mais conhecidas e mais consolidadas no mercado são o SAM e o RAM. O SAM, que significa Software Asset Management, é a disciplina voltada para a gestão de ativos de software. Aqui entram temas como licenciamento, contratos, uso real, compliance, auditorias e otimização de custos com licenciamento de software. Já o RAM, Hardware Asset Management, é a disciplina focada na gestão de ativos de hardware, ou seja, notebooks, servidores, roteadores, impressoras, dispositivos móveis e todo o ciclo de vida desses equipamentos. Mas é importante dizer que o ITAM evoluiu muito nos últimos anos, e é importante vocês saberem que existe uma ISO específica para a gestão de ativos de TI, que é a ISO 19770. Ela sugere algumas práticas para a implantação bem-sucedida do ITAM nas empresas. Inclusive, alguns fabricantes, tanto de software como hardware, utilizam essa ISO como base para criar os seus próprios frameworks. Bom, além do SAM e RAM, hoje dentro do ITAM existem frentes voltadas para serviços, como os contratos recorrentes e SaaS. Também temos a gestão de cloud, olhando consumo, custos e governança em ambientes como Azure, AWS e Google Cloud. E mais recentemente, algumas organizações passaram a incluir até a gestão relacionada às pessoas, entendendo que quem utiliza os ativos também merece atenção como uma das disciplinas dentro do ITAM. Ou seja, o ITAM está cada vez mais amplo e estratégico. Mas, para este curso, o nosso foco será nas duas disciplinas mais tradicionais e mais requisitadas no mercado, SAM e RAM, porque dominando essas duas como base, você já entende grande parte do universo de ITAM.
Agora vamos falar de uma das disciplinas mais conhecidas dentro do ITAM, o SAM, que significa Software Asset Management, ou Gestão de Ativos de Software em português. Inclusive, desde as primeiras versões da ISO 19770, o tema sempre teve um peso muito forte dentro da estrutura de ITAM. Na prática, isso aconteceu porque, historicamente, o software sempre trouxe grandes desafios para as empresas. Licenciamento complexo, custos elevados, auditorias frequentes, uso descontrolado do software dentro do ambiente. Por isso, durante muito tempo, quando se falava em ITAM, muita gente automaticamente associava ao SAM. Mas afinal, o que é SAM no dia a dia de uma organização? Imagine que você trabalhe em uma empresa onde existem diversos softwares instalados nos computadores. Existe a área que compra os softwares, existe o time que dá suporte, que instala, e existem os usuários que utilizam esses softwares. Agora, imagine que de repente um gerente ou um diretor chega até você, se você é o responsável ali pelo controle dos softwares da empresa, e ele pergunta para você o seguinte: quantas licenças nós temos do Microsoft 365? Aí logo depois ele pergunta: essas licenças, quantas realmente nós estamos utilizando? E ele vai além. Em quais computadores esse software está instalado? Quem são os usuários que usam? Você saberia responder essas perguntas com segurança? Se não, é exatamente aqui que entra o SAM. O SAM existe para dar controle e visibilidade sobre todo o parque de software da empresa. Ele ajuda a responder quantos contratos existem, quantas licenças foram compradas, dessas licenças, quantas estão em uso, onde o software está instalado, quem utiliza, existe algum risco de irregularidade? E não para por aí. Quando você tem essa visão clara, também consegue gerar otimização de custos. Por exemplo, se a empresa comprou 100 licenças de um software, mas só utiliza 50, significa que existe desperdício. Na próxima renovação contratual, ela pode ajustar a quantidade contratada para a realidade de uso. Agora, imagine o contrário. A empresa comprou 100, mas está usando 200, 300 ou até mais. Isso acende alertas importantes. Pode indicar falta de controle, instalações indevidas ou risco de não conformidade. E aí é um ponto crítico, porque fabricantes como Microsoft, IBM, Oracle, entre outros, realizam auditorias em clientes com bastante frequência. Eles verificam tudo o que está sendo utilizado e comparam com aquilo que foi de fato contratado. Se tem irregularidades, normalmente a empresa, o cliente, precisa comprar o déficit de licenças e muitas vezes ainda recebe multas muito relevantes. Ou seja, o SAM ele existe para trazer controle, visibilidade, economia e compliance. Mais do que gerenciar software, ele protege a empresa financeiramente e juridicamente. O tema é tão relevante que muitas empresas hoje são especializadas em SAM, principalmente em compliance de licenciamento de software. E também existem certificações específicas para o SAM. O SAM é uma metodologia que vem ganhando cada vez mais forças nas empresas. Quando a cloud surgiu, por exemplo, muita gente achou que o SAM ia morrer, mas na verdade, com as empresas cada vez mais adquirindo software como serviço, o SAM ganhou mais notoriedade e importância dentro das organizações. Voltamos para mais uma aula e agora vamos falar da segunda grande disciplina dentro do ITAM, o RAM, que significa Hardware Asset Management, ou gestão de ativos de hardware em português. Se o SAM olha para o software, contratos de licenciamento e compliance, o RAM olha para os ativos físicos de tecnologia. E aí estamos falando de notebooks, desktops, servidores, impressoras, monitores, roteadores, suítes, celulares corporativos e qualquer outro equipamento utilizado pela empresa.
Na prática, o RAM existe para controlar todo o ciclo de vida desses ativos. Então, desde o momento em que o equipamento é planejado ou comprado, e aí passando pelo recebimento, estoque, entrega ao usuário, movimentações internas, manutenção, troca de peças, garantia, até chegar ao descarte ou aposentadoria desse equipamento. Ou seja, o RAM ajuda a empresa a saber o que ela possui, onde está cada ativo, quem está utilizando, qual equipamento está em estoque, o que precisa ser substituído e o que já deveria ter sido descartado. Além disso, o RAM possui uma visão financeira muito importante. E aqui entram temas como o TCO, que é o custo total de propriedade do ativo, e também depreciação, que representa basicamente a perda de valor do equipamento ao longo do tempo. E isso ajuda a empresa a tomar decisões melhores, como por exemplo, vale mais a pena manter esse notebook antigo ou substituir por um novo? Vale a pena investir em manutenção ou renovar o parque tecnológico todo? E existe um movimento importante acontecendo no mercado. Nos últimos anos, as empresas passaram a dar mais atenção ao RAM, principalmente após o crescimento do trabalho híbrido e remoto. E aí teve aumento no volume de equipamentos distribuídos e maior pressão por redução dos custos. Hoje, controlar hardware deixou apenas de ser inventário, passou a ser estratégia operacional e financeira, ou seja, o RAM ele garante visibilidade, controle e eficiência sobre tudo aquilo que é físico dentro da TI. A gente vai ter uma aula só falando de ferramentas, mas eu já queria adiantar, e também puxando um pouco a sardinha aqui para algo que eu domino dentro do Aitan, que é o ServiceNow. Uma ferramenta para fazer a gestão dos ativos de hardware faz toda a diferença. Muito dificilmente você vai obter bons resultados sem uma ferramenta. E o ServiceNow tem um módulo só para tratar a gestão de ativos de hardware. Se sua empresa tiver a oportunidade, vale muito a pena conhecer o módulo RAM Pro da ServiceNow. Eu recomendo. Seguimos para mais uma aula. Agora entramos em uma parte muito importante do curso. Vamos falar sobre processos e boas práticas para o ITAM, que são fundamentais para alcançar um nível maior de governança dentro das organizações. Até aqui, nós entendemos o que é a ITAM, suas divisões e seus objetivos. Mas existe uma verdade que o mercado já aprendeu há bastante tempo. A ITAM não funciona apenas com tecnologia. Para que a gestão de ativos realmente entregue resultado, ela precisa estar sustentada por processos claros e por boas práticas bem definidas. Nos próximos slides, nós vamos ver alguns exemplos de processos comuns dentro do ITAM. E também falar de boas práticas que ajudam a garantir o bom funcionamento dessa disciplina no dia a dia. E aqui vale destacar um ponto muito importante. Segundo o Gartner, a ITAM é composto por 80% processos e apenas 20% tecnologia. Ou seja, de nada adianta você investir na melhor ferramenta do mercado, com dashboards bonitos, automações avançadas e diversos recursos, se a empresa não possui bons processos. A ferramenta, ela vai te entregar visibilidade, mas são os processos que vão te entregar controle. São os processos que definem responsabilidades, que estabelecem regras, que dizem como uma aquisição deve acontecer, como um ativo deve ser entregue, como um software deve ser solicitado, como um equipamento deve ser devolvido, como o descarte precisa ocorrer. Ou seja, a tecnologia apoia, mas quem realmente organiza a operação são os processos. Empresas maduras entendem isso muito bem. Por isso, antes de pensar em ferramenta, é preciso pensar em como as coisas devem funcionar. Vamos dar continuidade falando de processos. A gente já sabe que o ITAM existe para gerenciar o ciclo de vida dos ativos de TI, sejam eles softwares ou hardwares. E algo muito importante de entender é o seguinte: em cada etapa desse ciclo de vida,
Existem processos que ajudam a empresa a controlar, organizar e tomar decisões melhores sobre esses ativos. Ou seja, o ativo, ele não nasce gerenciado, ele precisa passar por etapas bem definidas, que são os processos. Então, vamos ver alguns exemplos desses processos. Aquisição. Esse é o processo responsável por comprar ou contratar um ativo. Aqui entram aprovações, orçamento, fornecedores, negociação de valores, contratos e validação real da necessidade daquela compra. Uma aquisição bem feita evita desperdícios logo no início. Vamos ao processo de implantação. Depois da compra, vem a implantação. É o momento em que o ativo começa a gerar valor para a empresa. Pode ser a entrega de um equipamento para um colaborador ou a disponibilização de um software para uso. Aqui entra a instalação, configuração, registro e vinculação ao usuário ou área responsável. Suporte. Depois que o ativo está em uso, surgem necessidades do dia a dia, e aí entra o suporte. Trocas de peças, ajuste, incidentes, dúvidas, manutenção, problemas técnicos no geral. Esse processo garante continuidade operacional e boa experiência para quem utiliza o ativo. Monitoramento. Outro processo essencial é o monitoramento. Aqui a empresa acompanha o uso, desempenho, status e o comportamento dos ativos no dia a dia. O ativo está sendo utilizado? Ele está parado? Ele tem falhas? Está gerando custos sem retorno? Monitorar é o que permite agir antes que o problema cresça. Aposentadoria. E por fim, temos a aposentadoria. Todo ativo chega ao fim de vida, ou seja, ele chega ao fim do seu ciclo de vida. Ele pode ser substituído, desativado, devolvido, reciclado ou simplesmente descartado. Essa etapa é importante para evitar custos desnecessários, riscos de segurança e ativos fantasmas dentro da empresa. Ou seja, quando falamos de ITAM, estamos falando de uma cadeia de processos que acompanha o ativo do início ao fim. E quanto melhor esses processos funcionam, maior o controle, menor o custo e melhor a governança. Depois de entendermos a importância dos processos, surge uma pergunta natural: o que diferencia uma operação de ITAM madura de uma operação desorganizada? Na maioria das vezes, a resposta está nas boas práticas. Boas práticas são pilares que sustentam a operação no longo prazo. São elas que ajudam o ITAM a funcionar de forma consistente, previsível e confiável. Vamos ver algumas das principais. Processos definidos. O primeiro ponto, como nós já vimos, é ter processos definidos. Cada etapa precisa estar clara: quem solicita, quem aprova, quem executa, quem acompanha. Quando isso não existe, surgem retrabalho, atrasos e perda de controle. CMDB confiável. Outro ponto essencial é ter uma base de dados confiável. No mundo ServiceNow, por exemplo, falamos muito do CMDB. Se a base está errada, incompleta ou desatualizada, ou se não existe um sincronismo entre o CMDB e o AMDB, que é a base de ativos, as decisões também serão erradas. Uma CMDB ruim contamina toda a operação, e isso vai impactar também na gestão de ativos. Ferramenta de gestão de ativos. Também é importante contar com a ferramenta adequada. Planilhas, elas podem funcionar no início, mas conforme a empresa cresce, a complexidade aumenta. Uma boa ferramenta traz automação, rastreabilidade
inventário, relatórios e governança. Pessoas capacitadas. Nenhum processo funciona sem pessoas preparadas. Isso é muito claro. Por isso, a capacitação é fundamental. A equipe, ela precisa entender conceitos, ferramentas, quais são as regras internas e os objetivos do negócio. A ITAM depende muito mais de pessoas do que muitos imaginam. E por fim, indicadores e KPIs. Aquilo que não é medido dificilmente melhora. KPIs ajudam a acompanhar performance, identificar gargalos e justificar melhorias para a liderança. Por exemplo, tempo de entrega de ativos, quantidade de licenças ociosas, ativos fora de conformidade, economia gerada com otimizações. Em resumo, boas práticas transformam o ITAM em uma operação profissional. Sem elas, existe esforço. Com elas, existe resultado. Bom, pessoal, voltamos para mais uma aula e nós vamos falar sobre um tema muito importante dentro do ITAM, que inclusive nós já demos algumas pinceladas nas aulas anteriores, que são as ferramentas. Por quê? Conforme a empresa cresce, aumenta também a quantidade de ativos, contratos, usuários, movimentações e, consequentemente, os riscos. E chega em um momento que controlar tudo isso manualmente ou apenas com planilhas deixa de ser sustentável ou fica praticamente inviável. Por isso, contar com ferramentas adequadas é essencial para ganhar controle, visibilidade e eficiência na gestão. E aqui, de forma geral, eu dividi esse mercado em dois grandes grupos, que são as ferramentas para ITAM e as ferramentas de descoberta, discovery e inventário. Então, o primeiro grande grupo, que são as ferramentas voltadas para a gestão de ativos, a ITAM. São plataformas que entregam uma visão mais estratégica do ITAM. Nelas, normalmente, encontramos recursos como compliance de software, então tem reconciliação entre licença e aquilo que está sendo utilizado. Tem a gestão de todo o ciclo de vida, governança, tem indicadores, tem automação de processos. Então, os processos que você tem hoje existente dentro da sua companhia, você consegue implantar dentro dessas ferramentas. E elas também te geram, né, te mostram isso, principalmente em alguns dashboards e relatórios, oportunidades de otimização de custos. Alguns exemplos mais conhecidos de ferramentas são a ServiceNow, a Flexera e a Snow Software. Inclusive, vale comentar que a Snow Software ela foi adquirida pela Flexera há poucos anos, consolidando ainda mais esse segmento. Essas plataformas seguem boas práticas de mercado e, em alguns casos, elas lançam até os seus próprios frameworks e metodologias para a ITAM. No caso do ServiceNow, por exemplo, temos uma plataforma muito forte tanto para SAM quanto para RAM. Nela é possível implantar e automatizar praticamente todo o ciclo de vida do ativo. Então, desde a solicitação e compra, passando por aprovação, recebimento, estoque, entrega, suporte, movimentações internas, até aposentadoria e descarte. Ou seja, além de visibilidade, essas ferramentas elas trazem processo e governança. O outro grupo, aqui do outro lado que nós temos, são as ferramentas mais voltadas para inventário e administração de endpoints. Alguns exemplos clássicos são o System Center Configuration Manager da Microsoft. Acho que ele até mudou de nome, acho que agora é Microsoft Endpoint Management, se não me engano. O Altiris e o Tanium. Essas ferramentas, elas são muito fortes em atividades como inventário de software e hardware, distribuição de aplicação, faz também o deploy de sistema operacional, patch, atualização e controle operacional dos dispositivos. Mas, em geral, elas não entregam sozinhas uma visão completa de ITAM. Então, em resumo, elas mostram o que existe tecnicamente, mas não necessariamente entregam compliance contratual, otimização de custo, gestão financeira, renovação e governança executiva. Por isso, em muitas empresas, inclusive na maioria dos casos,
toda essa camada de gestão acaba sendo feito manualmente ou com integração entre diferentes ferramentas. O cenário ideal. E qual o melhor cenário? Ter os dois mundos trabalhando juntos. Uma ferramenta forte de descoberta e inventário, integrada a uma ferramenta robusta de gestão de ativos. Assim, a empresa une dados confiáveis, automação, compliance, otimização de custo, governança. Ou seja, tecnologia certa, ferramentas adequadas, elas vão potencializar a sua gestão de ativos. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui na última parte do curso e vamos falar sobre uma das partes que mais despertam interesse em quem está conhecendo essa área, que é o mercado de trabalho em ITAM. A procura por profissionais de ITAM vem crescendo bastante nos últimos anos. E isso acontece por alguns motivos muito claros. As empresas estão buscando mais eficiência, mais controle, mais governança, mais redução de custos. E, ao mesmo tempo, o ambiente de tecnologia ficou muito mais complexo. Hoje temos mais softwares contratados, mais dispositivos implantados, mais contratos, mais ambientes cloud e muito mais serviços recorrentes. Por isso, disciplinas como SAM e RAM estão cada vez mais presentes nas organizações, principalmente quando falamos em empresas que desejam otimizar custos e melhorar sua gestão de tecnologia. Inclusive, em muitos casos, existem vagas abertas há bastante tempo e dificuldade para preenchimento. Isso muito por conta da falta de profissionais capacitados. Hoje, alguns cargos bastante procurados são analista ITAM, o especialista SAM, o especialista RAM e o consultor SAM-RAM e também o gerente de ITAM. Se você fizer aí uma pesquisa rápida no seu LinkedIn, você vai encontrar diversas oportunidades abertas, principalmente para profissionais que unem dois tipos de conhecimento: o conhecimento da disciplina, então o SAM ou o RAM, e o conhecimento de plataforma, o conhecimento de ferramenta, como o ServiceNow, Flexera e outras ferramentas de mercado. Esse perfil, ele costuma ser muito valorizado. Falando de faixa salarial, falando inclusive de mercado brasileiro de forma geral, um profissional em início de carreira, como analista ITAM, pode começar com algo em torno de R$ 3.000. Já especialistas e consultores costumam atuar em faixas entre 8.000 e R$ 16.000. E aí é dependendo da senioridade, experiência e tecnologia envolvida. Em empresas multinacionais ou posições mais estratégicas, esses valores podem inclusive ultrapassar os R$ 20.000. E o cargo de gerente ITAM, ele também vem crescendo bastante, principalmente em empresas maiores, com ambientes complexos e necessidade forte de governança. E como entrar nessa área? Qual que é o caminho mais recomendado? Eu diria que tudo começa pela capacitação. Primeiro, entender o que é a ITAM e para que ele serve. E esse curso vai ser essencial para isso. Aqui você já vai entender exatamente o que é o ITAM e para que ele serve. E depois se aprofundar em uma disciplina, como o próprio SAM ou RAM. E aí, posteriormente, buscar conhecimento em plataformas, em ferramentas relevantes de mercado, como o próprio ServiceNow que eu já citei algumas vezes. Esse eu diria que é um caminho bastante sólido e com grande potencial de crescimento. Então, a ITAM ele não é apenas uma disciplina, ele também pode ser uma excelente oportunidade de carreira. Bem, pessoal, chegamos ao final. Parabéns a você por concluir este curso e dar um passo importante na sua jornada em ITAM. Ao longo dessas aulas, você conheceu os fundamentos dessa disciplina, entendeu a importância da gestão de ativos e viu como o ITAM pode gerar valor real para as empresas através de controle,
governança e otimização de custos. Mas lembre-se, este é apenas o começo. O mercado precisa cada vez mais de profissionais preparados, curiosos e dispostos a evoluir. Continue estudando, se aprofundando em SAM, RAM, ferramentas de mercado e boas práticas. Cada novo conhecimento adquirido pode abrir portas para grandes oportunidades profissionais. Te desejo muito sucesso na sua trajetória, que esse curso seja o primeiro de muitos passos rumo a uma carreira sólida e promissora em Aitan. Deixo aqui nosso slogan e espero que isso se reflita na sua vida profissional. Conhecimento gera reconhecimento. Parabéns por chegar até aqui e nos vemos nos próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!